Bom, dentro da avaliação, claro, que a gente faz para cansaço, em primeiro ponto. O cansaço ele vai depender de alguns fatores que a gente identifica logo numa conversa. Esse cansaço, ele vem acelerando ao longo de pouco tempo. Acelerando, que eu digo assim, ó, poxa, antes eu conseguia dar uma caminhada até X lugar e não cansava, agora eu tô caminhando menos e já tô cansando. Esse cansaço vem com alguma outra coisa, vem com sensação de que vai vomitar, vem com uma sensação de dor no peito ou não. Isso são tudo dentro do que a gente chama de anamnese, que é a conversa com o paciente inicial. A gente identifica fatores que sejam preocupantes relacionados ao cansaço. Quando a gente conversa sobre um cansaço, uma pessoa que não está fazendo atividade física e uma pessoa que está fazendo atividade física, que é diferente do formato que a gente aborda, mas a grande maioria dos cansaços estão relacionados à atividade física, à falta de atividade física, e a gente vai vendo uma progressão acelerada daquele paciente que não faz caminhadinhas. Chega depois ali, nosso ouvinte tem 63 anos, né? 63. Chega assim, poxa, mas tá há 15 anos sem fazer uma atividade física, vai acelerar, digamos, a progressão desse cansaço vai ser geométrico, ele vai ser muito mais acelerado do que um paciente que vem praticando atividade física e vem preparando e condicionando o seu paciente para após os 60 anos. Em relação, então, o primeiro ponto é essa conversa para definir bem se é um cansaço com algum fator para a gente prestar mais atenção. Num segundo detalhe, prestar atenção sobre se vem com outros sintomas, e aí chamar atenção, que aí é bom uma avaliação mais específica. E quanto a essa queixa de se abaixar e levantar a cabeça, ao longo do tempo a gente tem o seio carotídeo, que é um pontinho que a gente tem no nosso pescoço, que ele depende um pouquinho da pressão, ele depende um pouquinho de receber sangue corretamente nesse ponto, e ele identifica para nós qual é o nível, ele informa ao cérebro qual é o nível que a pressão tem que se manter para que chegue fluxo certinho na cabeça, e chegando certinho não vai haver tontura. Alguns pacientes a gente tem a progressão do envelhecimento natural desse pontinho, e ele não consegue mais dar bem essa informação para o cérebro de quanto seria informar ao coração em resposta, quanto que tem que ser essa pressão para que eu receba um bom fluxo sanguíneo no cérebro e para que eu não tonteie. Seria como uma injeção eletrônica do carro. Seria um chamadinho ali que vai avisar um pouquinho melhor o quanto tem que entrar de sangue lá em cima. E em alguns pacientes existe um envelhecimento natural precoce, digamos assim, desse controle. Então a gente pega alguns pacientes depois de 60 anos que começa a progredir, poxa, eu me abaixo, levanto ligeiro e tenho essa tontura. Segundo ponto, a avaliação da pressão. Aí vamos esquecendo um pouquinho o pontinho, a avaliação da pressão, se está toda correta, se o paciente está tomando o antihipertensivo medicamento ou não. Às vezes, quando a gente passa um pouquinho do ponto ou usa certos tipos de fármacos que são para não deixar a pressão subir, quando chega o sangue nesse pontinho, ele já chega um pouquinho menos, ele não informa tudo o que deveria o cérebro, e aí há essa tontura relacionada a isso. Então, prestar atenção se essa pessoa usa ou não usa remédios. Existe uma influência dos remédios através da pressão. Às vezes, quando a gente passa um pouquinho do ponto, então, no remédio, isso pode acontecer. Aí, alguns pacientes, inclusive, a gente precisa passar do ponto, porque o coração vem com a pressão mais alta de longo tempo, a gente precisa baixar de uma forma mais agressiva a pressão para que ela não corra risco de infarto ou de AVC. E aí, uma das queixas muito comuns de quando a gente começa um antihipertensivo um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais pesado, é essa tonturinha que pode acontecer. Então tem relação com isso aí. Também tranquilizando aí o nosso ouvinte que essa tontura, essa hipotensão, em mais de 90% dos casos, ela não é perigosa. Ela não é um ponto específico que nos traga assim, poxa, é um sinal de que algo ruim vai acontecer. Não, ela não é considerada assim, tá?